Olá, tudo bem? Estamos passando por um momento muito delicado, não só na nossa nação, como em todo o mundo. O mundo hoje ele parou. Muitas vozes, muitas palavras, muitas direções têm sido liberadas, muitas orientações, mas a questão é quem nós devemos ouvir de verdade. Fique comigo nesses próximos minutos e eu quero liberar uma palavra no teu coração. Eu não sei se você já se deparou em algum momento na tua história, na tua vida, onde você teve que tomar alguma decisão, mas a questão é que você teve dúvidas, muitas orientações, muitas direções, muitas pessoas falando ao mesmo tempo e as conversas pareciam que não batiam, as direções pareciam que não se encontravam e você teve que tomar uma decisão. Esse é um momento muito delicado, um momento muito crucial, onde nós devemos realmente nos posicionar. Nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia que nós estamos enfrentando como sociedade, como humanidade, eu queria compartilhar uma palavra do teu coração que está no livro de Marcos, no capítulo 9, onde a Bíblia relata sobre uma história que Jesus, o momento onde Jesus ele foi transfigurado, onde Jesus ele convida 3 dos seus discípulos, nos quais eram Pedro, Tiago e João, e ele sobe até o monte, e ali naquele monte Jesus ele tem o seu corpo ele transfigurado, Jesus ele é glorificado no seu corpo, e os discípulos que estavam juntos, eles presenciam um momento muito marcante, um momento que eu creio que é muito maravilhoso, né? Talvez eu e você ainda não conseguimos contemplar um momento desses, mas eu creio que foi muito impactante para a vida daqueles homens que estavam ali, daqueles discípulos. E é interessante que a Bíblia fala que Jesus, então, ele tem essa experiência e aparece no monte para falar com Jesus, Moisés e Elias. E Lucas, capítulo 9, versículo 31, fala que eles estavam falando a respeito da morte de Jesus, né? Do que Jesus iria passar dali em diante. Logo mais em seguida, no livro de Marcos, nós vemos que Jesus ele entraria em Jerusalém e ali, então, ele seria entregue, seria morto, né? Crucificado. E então ressuscitaria e hoje ele está à destra do Pai, né, intercedendo por mim e por você. Então eu queria realmente liberar essa palavra no teu coração nesse momento, quando Jesus então ele tem esse momento de conversar com esses 2 homens, um simbolizando a lei, né, que era Moisés, e o outro simbolizando os profetas, representando, né, aliás, os profetas, que era Elias. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todas as coisas apontavam para Cristo, apontavam para Jesus, que Jesus é o Salvador da humanidade. Sem Jesus, ninguém consegue ver o Pai. Então Jesus aqui ele tem esse momento, né, dessa transfiguração, e é interessante que Pedro ele fala, então, Senhor, é muito bom estarmos nesse lugar. O Senhor quer que eu faça? Vamos fazer para vocês aí, para o Senhor, para Moisés e para Elias, 3 tendas, cada um fica com uma. E queridos, o que eu percebo nesse texto, a figura de Moisés era muito importante. E eu vejo aqui, o próprio Elias também foi muito importante. Mas eu vejo aqui que Pedro, o próprio versículo 6 diz que ele não sabia o que estava dizendo. Ele diz para Jesus, Jesus, vamos fazer umas tendas, uma para cada um de vocês. De uma certa forma, tentando comparar Jesus com os outros 2 homens. E eu quero dizer para você que Jesus ele não é igual a esses homens. Jesus ele está acima de Moisés, Jesus está acima de Elias, ainda que esses homens foram grandes homens de Deus, sim, mas Jesus ele é Senhor desses homens. Então aqui é interessante que nós vemos no texto, no versículo seguinte, no versículo 7, diz assim que a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. E o versículo 8 diz assim, repentinamente quando olharam ao redor não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Queridos, algo muito precioso nesse texto, que quando Pedro ele fala, Senhor, vamos construir, né? Vamos construir para vocês 3 tendas, é tão bom a gente estar nesse lugar, é tão maravilhoso estar na presença de Deus, vamos ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui, nós estamos contemplando algo maravilhoso, mas a Bíblia diz que logo em seguida, uma voz do céu, e pela segunda vez essa voz aparece, né? Você vai lembrar comigo no primeiro momento onde essa voz aparece, quando Jesus ele está sendo batizado ao sair do Rio Jordão. A Bíblia diz que uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. E nesse segundo momento, essa mesma voz do céu, o Pai afirmando Jesus, este é o meu filho amado. Ainda que talvez aquele momento eles estavam tentando equiparar Jesus com os demais
homens que ali estavam, Moisés e Elias, mas o próprio Deus ele fala, não, vocês devem ouvir ele. Esse é o meu filho amado. Moisés e Elias foram importantes em toda a história, com certeza foram, mas eles apontavam para Jesus. Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus é o meu e o teu Salvador. Então aqui Jesus, essa voz vindo do céu diz, ele é o meu filho amado, ouçam, ou vocês devem ouvi-lo, nós devemos ouvir Jesus. No momento desse que nós estamos vivendo, do caos, dessa pandemia, desse coronavírus, da questão da crise que pode vir, uma crise econômica, onde muitas pessoas podem perder seu emprego, isso realmente pode acontecer? Talvez pode. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele está acima de todo problema. Jesus ele está acima do coronavírus, Jesus ele está acima da crise econômica, Jesus ele está acima da crise do pânico, Jesus está acima do medo, Jesus está acima de qualquer circunstância. Se Deus quiser nesse momento paralisar o vírus no mundo inteiro, no estralar de dedos, ele pode paralisar. O que eu quero liberar sobre você nesse momento é que Deus ele é soberano e nada foge do seu controle. Mas, queridos, à medida que nós nos envolvemos com as notícias do dia a dia, à medida que nós envolvemos com as notícias dos jornais, muitas informações, de alguma forma até terroristas, tentando trazer medo sobre a sociedade, tentando trazer pânico sobre as pessoas, se nós continuarmos ouvindo essas coisas, nós não vamos chegar a lugar algum. E talvez vai chegar um momento onde nós vamos ser aprisionados por esse medo. Mas o que eu quero liberar sobre você é que Jesus ele tem uma palavra para falar ao teu coração. Jesus ele é aquele que diz e tudo acontece. Ele é a palavra, ele é o verbo, ele estava no início quando Deus criou todas as coisas. Jesus ele é soberano, Jesus ele é Senhor e que você creia que Jesus está acima de todas as coisas. E da mesma forma que Deus fala para aqueles homens, vocês devem ouvir Ele. Ele é o meu filho amado. O que Jesus tem falado para você nesses dias? Quem você tem ouvido nesses dias? Aquele que tem gerado pânico, aquele que tem gerado medo, aquele que tem gerado pavor, ou aquele que diz que eu deixo a minha paz para você? Não dou a minha paz como o mundo dá, eu dou a minha paz. Aquele que diz que no mundo nós teríamos aflições, sim, mas ele também diz que é para eu e você termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Aquele que diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aquele que diz que ele veio nos trazer vida e abundância. Aquele que diz que vai voltar. Aquele que diz que viria, morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, e ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai. Queridos, quem você tem ouvido? Essa é a palavra que eu quero liberar no teu coração. Da mesma forma que Deus fala, esse é o meu filho amado, vocês devem ouvir ele. Hoje a nossa nação, ela talvez está batendo cabeça, talvez os governantes, as autoridades, cada um está apontando para um lado, nós vemos uma guerra política, nós vemos uma briga de ego, muitas vezes, infelizmente. Mas eu e você, nós devemos olhar para Jesus e perguntar a Jesus, o que o Senhor tem a dizer diante de tudo isso? O que o Senhor tem para mim nesse momento? E que nós possamos encontrar no Senhor um lugar de descanso, no Senhor um lugar de refúgio, e que você possa realmente refletir nessa palavra, que Jesus, ele é soberano e você deve ouvi-lo, escutar a sua direção, escutar a sua voz. Que o Senhor possa realmente resplandecer sobre a tua vida, que o Senhor ele te dê a paz, que o Senhor ele se revele a você nesses dias. E lembre-se, a melhor pessoa para eu e você ouvir é Jesus. Ele sabe todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Fique na paz de Cristo Jesus.